paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa madrugada. Confesso a você que eu não sou digno, como muitos já conhecem meu testemunho. Sou o único sobrevivente de uma chacina feita pelos policiais aqui em Belém do Pará. Eu confesso que nessa noite eu sou como um Gideão, o menor da casa de meu pai. Eu me sinto como o menor da casa de Jessé. Mas eu louvo a Deus, porque o maior já se faz presente nessa noite. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, aonde estiver 2, 3 ou mais reunidos falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Você que trouxe sua Bíblia Sagrada comigo no livro do Evangelista João, no capítulo 14, do versículo 16 e 17. 16 e 17. Sou grato a Deus, abaixo de Deus, ao bispo Pedro, ao bispo Davi, louvado seja Deus, sou grato a Deus pela vida de todos, por esse convite especial. Que Deus abençoe o ministério de todos nessa noite, de cada pastor, cada bispo, de cada levita, de cada um que veio nessa madrugada para adorar o Senhor em espírito e verdade. Quantos encontraram podem dizer glória a Deus? E de dessa maneira, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Vamos ler todo mundo junto o versículo 17. E o Espírito da verdade, como você pode repetir comigo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Como seja sempre glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, eu encontro 40 homens inspirados, escrevendo 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Quando eu abro a Bíblia Sagrada no livro dos evangélicos, eu encontro Mateus escrevendo aos judeus, eu encontro Marcos escrevendo aos romanos, eu encontro Lucas escrevendo aos gentios e aos pagãos, agora eu encontro o evangelista João escrevendo aos cristãos. Quando eu vejo essa palavra no capítulo 14, quando Jesus vem ensinando os seus discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em mim e credes em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor está explicando para os seus demais discípulos que Ele iria para o Pai e iria preparar uma morada. A Bíblia Sagrada diz que Tomé olha para Jesus Cristo e diz, como sabes tu o caminho se não sabemos? Jesus Cristo responde no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Automaticamente Felipe olha para Jesus Cristo e diz, mostra-me o Pai, que isto basta. Jesus Cristo olhando para Felipe e o advertiu dizendo, como podes tu dizer, mostra-me o Pai? Não vê que eu estou convosco há tanto tempo, como podes tu dizer, mostra-me o Pai? Assim é nos dias de hoje, quando os crentes que estão distantes da presença de Deus, quando os crentes que não têm mais a essência do Espírito Santo do Senhor, quando os crentes que estão distantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o seu vizinho olha para a sua área, olha para a sua vida, e olha para você mesmo, olha para a sua área espiritual, o seu vizinho muitas das vezes diz, se for para ser crente igual esse daí, eu prefiro ficar adorando Maria. Quantas vezes aquela pessoa dentro da tua casa levantou o dedo e disse, se for para ser crente igual você, eu prefiro ficar da maneira que eu estou. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 2, no versículo 24, o apóstolo Paulo vem dizendo, por vossa causa, o nome do nosso Deus é blasfemado.
Eu trazia essa mensagem para o assaltante, para o traficante. Mas quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu comecei a entender que Jesus Cristo estava de fora da igreja. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo do Senhor, ele tem sido blasfemado pela tua vida. Quantas e quantas vezes o teu pastor, o teu líder, tem chamado tua atenção e tu tem dado passada. Quantas e quantas vezes tu tem se levantado como o teu ministério. Quantas e quantas vezes tu tem batido no peito e dito que não sou eu que estiver pregando, nada acontece. Essa irmã não louva nada, esse irmão não louva nada e não pega nada. Ei, enquanto eu estiver na tua vida, nada vai acontecer. Mas quando tiver um Deus, um pé na frente do eu, e o S atrás do eu, enquanto tiver Deus na tua vida, tu vai deixar de mais se mostra, meu Pai, que isto basta. Como podes tu, Filipe, dizer, mostra-me, Pai, eu estou convosco há tanto tempo? Quando eu abro a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 22, eu vejo o apóstolo Paulo sendo apedrejado até a morte. Eu vejo o apóstolo Paulo sendo arrastado. No dia seguinte, se arrodeiam ao redor dele os judeus, o povo cristão, e ele olha para aquele povo e poderia dizer: por que tu não me socorreste? Por que tu não me estendeu a mão? Por que tu não esteve comigo no momento mais difícil? E agora tu vem me olhar? Mas não. O apóstolo Paulo disse, exortando a alma dos discípulos a permanecer firme na fé e mostrando que é com muita tribulação é que o crente entrará no reino de Deus. Se você está passando um momento difícil da tua vida, pode ter certeza que tu está no caminho certo. Mas se você está distante, se você não tem sentido a presença, se você está vivendo da maneira que você quer, resultado desse negócio, a minha Bíblia diz que o Senhor vem dizendo que o mundo não recebe esse Espírito Santo, porque ele não vê e ele não conhece, mas vós conheceis, porque eu habito em vós. Eu começo a entender que a igreja do Senhor somos eu e você. O Senhor não vai habitar em vaso sujo. Eu começo a entender o que o apóstolo São João escreve em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, quando ele disse: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja sua presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos postos de pé diante da sua presença, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Abriu-se o livro, abriu outro livro, que é o livro da vida, e todos foram julgados conforme se achava escrito no livro. Todo santo dia, as nossas obras são assinadas na agenda celestial do nosso Senhor. Todo santo dia, as nossas obras estão lá na agenda celestial do nosso Deus. Para que naquele grande dia, não venha eu, não venha você dizer: eu não sabia, eu não sabia. Jesus estava preparando o povo para levar para morar com ele. E no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 31, ele vem dizendo: quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Quando eu era forasteiro, tu me hospedaste. Quando eu estive nu, tu me vestiste. Quando eu estive enfermo, tu me visitaste. Quando eu estive na prisão, tu foste me ver. Quando tu fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, tu também fizeste a mim. Mas ele vem dizendo, no capítulo 40, versículo 41, quando eu tive fome, tu não me deste de comer. Quando eu tive sede, tu não me deste de beber.
que isso basta. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: o Espírito Santo do Senhor, ele habita em você. Porque você crê, ele habita em vós porque nós crê. O mundo pode até dizer que é loucura nós rodar, sapatear. O mundo pode até dizer que é loucura nós gritar. O mundo pode até dizer que é loucura. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus é loucura para o que padece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vejo o poder que tem a palavra do nosso Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, quando Deus falou, haja luz, e houve luz. Quando eu vejo no capítulo 23, de número do versículo 19, quando Deus falou, Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria, cumpriria, ou diria ele não faria. O versículo 23, de número 23, eu vejo o Senhor pegando e falando ao povo que contra Jacó não há encantamento e nem edificação. No livro de Salmo 119, no versículo 9, ele vem dizendo de que maneira pode o jovem estar seguro o seu caminho, observando, segundo a palavra de Deus. Salmo 119, no versículo 11, o salmista Davi bate no peito e diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 89, o salmista vem dizendo: para sempre estar firmado no céu a tua palavra. Salmo 119, versículo 103, ele vai dizendo: doces são as tuas palavras na minha boca, são mais doces do que o mel. No versículo 105 de Salmo 119, ele vem dizendo que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Mas segundo os caminhos que não apagado, segundo os caminhos que vão em trevas, segundo os caminhos que hoje estão diante de Deus esquecidos do livro da vida. No livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 24 a 27, ele vem dizendo: o nosso Senhor, por intermédio do evangelista Mateus, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e grande foi a sua queda. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o Senhor vem dizendo que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, o Senhor vem dizendo que não hão de passar. No livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 4, Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites, e no último dia teve fome. Satanás olha para Jesus Cristo e diz: faz que essa pedra se transforme em pão. Jesus Cristo, dentro da palavra, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas capítulo 5, no versículo 5. Pedro não tinha apanhado nada. Pedro ouve a palavra de Deus. E o Senhor olha para ele e diz: lança-te a rede. Ele diz: não tinha apanhado nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. No livro do evangelista João, capítulo 6, versículo 68, Jesus pregava e o discurso estava muito pesado. A Bíblia Sagrada diz: começaram a se retirar, Jesus Cristo olha para Simão Pedro e diz: pode ir, Pedro,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe por quê? Porque tu foi liberto através da palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e não existe criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. O Senhor vem dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Levanta a tua mão, por gentileza. Eu já quero profetizar que tudo que estava de impedimento na tua vida, tudo que estava de empecilho na tua vida, tudo que estava de embaraço na tua vida, tudo que faltava, o Espírito Santo de Deus te usar, tudo que fazia você pecar diante do Espírito Santo de Deus, tudo que te gostava do Espírito Santo, tudo que estava trabalhando no teu ministério, o Senhor vai dar a palma nas tuas mãos, e no momento, fica todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé, e no momento que você jogar no chão, você vai pisar no teu problema. Segura a tua mão, tudo aquilo que está ajustando, tudo aquilo que está inconfidente, porque aqui não tem Felipe, aqui não tem Tomé, aqui tem homens e mulheres de Deus que creem que vão morar na glória. Segura a tua mão, teu problema, agora joga no chão e pisa no teu problema, pisa, e aquilo que trabalhava, e aquilo que estava difícil, e aquilo que estava voltando para o teu ministério, começa a pisar agora, porque o Senhor disse: é meu Espírito da verdade, eu não adoro para o mundo, porque o mundo não conhece, mas eu vou para vós, porque ele habita em vós. Se você crê nessa noite, nessa madrugada, recebe o retorno da parte de Deus, recebe a renovação da parte de Deus, recebe do Senhor o novo ministério da tua filha, recebe do Senhor hoje a chave que ele deu para Pedro. Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que te ligar na terra, Pedro, será ligado no céu, e tudo que te ligar na terra, Pedro, será desligado no céu. Vai ligar a sua vitória nesta noite na terra, e o Senhor vai ligar no céu, amigo de Deus. Eu levo essa responsabilidade de uma noite. As palmas glorificam o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do